De volta, então, com o segundo bloco do Assembleia Debate. Hoje a gente está falando dos desafios da região metropolitana de Belo Horizonte e do território central do estado. Caiu a caneta, desculpa. E a gente não pode falar de desenvolvimento sem falar da sobrecarga que vive hoje os municípios, né? Os municípios estão endividados e acabam também tendo uma sobrecarga de gastos e é muito comum vocês receberem prefeitos aqui nos gabinetes reclamando dessa questão das dívidas. Eu queria uma rodada final, principalmente porque a gente tem aqui dados de que a saúde dos municípios é a mais afetada com a questão do endividamento dos municípios. Eu queria que vocês falassem sobre isso também. Olha, eu acho que a saúde é um negócio que nos preocupa muito. A segurança realmente preocupa muito, mas a saúde, nós estamos vivendo um verdadeiro caos. Estou vivendo no município de Betim, eu estou vendo o que é, e é uma regra. Né? Não só Betim, como em Contagem, como em Belo Horizonte, né? A gente está vendo aí um sistema de saúde também que não vem funcionando. Né? Quando você pega na segurança pública, quer dizer, os municípios têm que participar de uma parceria, alugando imóvel para a polícia, cedendo funcionário, pagando gasolina. É isso que nós temos que ver. Quem é quem nesse processo? Como é que o governo federal participa, o estadual participa, o município participa? Porque o município hoje já está sobrecarregado. Então, se ele tem mais essa sobrecarga, e às vezes a receita do município está diminuindo, mas a despesa está sempre aumentando. Você tem um crescimento vegetativo a cada ano que coloca o município em risco. E aí vem o Tribunal de Contas, se você ultrapassar, você tem que mandar a gente embora, um verdadeiro caos, mas é lógico que os municípios também têm que se enquadrarem no sentido de buscar, com o aperfeiçoamento da máquina, com a tecnologia que nós estamos avançando aí, ajustar para que realmente o gasto com o pessoal chegue dentro do limite acessível. Nós temos uma situação que é o seguinte, aos municípios cabem muitas atribuições, mas a arrecadação ela é muito concentrada na União. E com um debate também, pegando a região metropolitana, você tem uma situação muito diferente das cidades. Você tem uma cidade de Belo Horizonte, uma cidade de Betim, uma cidade de Contagem, que tem uma arrecadação razoável. E outras cidades que não têm uma arrecadação razoável, muito pelo contrário. Aí o prefeito fica dependente só do Fundo de Participação dos municípios. Fundo de Participação de Municípios e dependente também da solidariedade, por exemplo, com os municípios que têm uma maior arrecadação. Então, por exemplo, você pega a cidade de Contagem, que atende moradores e moradoras da cidade de Ribeirão das Neves, que atende a cidade de Esmeraldas, como também muita gente de Contagem que é atendido na cidade de Belo Horizonte. Essa situação ela poderá se agravar ainda mais. Por quê? Porque além da gente sempre ter tido recursos insuficientes, por exemplo, e vai citar a situação da saúde, mas é a educação, é a assistência social, é a política de esporte, de cultura, de lazer, porque tudo isso é importante para garantir qualidade de vida. O que nós temos agora? Nós temos uma situação que se agrava com a aprovação da PEC 195, que é o quê? Congela os recursos da União por 20 anos. Então, se hoje a situação da saúde está grave, seja porque não tem um medicamento na farmácia, porque não consegue uma consulta especializada, porque não consegue uma internação ou um médico, essa situação poderá ser agravada porque os repasses estão diminuindo para os municípios. Então, nós temos que revogar essa PEC, porque a situação hoje está grave, vai se agravar ainda mais. Se não for revogada essa PEC, nós não vamos ter atendimento de médico no posto de saúde. Marília, sabe o que é importante, necessário? Eu acho que é o Pacto Federativo. Nós estamos numa política que a gente sabe que as coisas acontecem no município, né? E o município fica de pires na mão, atrás do governo do estado, do governo federal. Então tem que haver um novo Pacto Federativo, onde o governo federal tem que abrir mão de parte da sua receita, criar o que é dever, o que é obrigação, para o dinheiro ficar mais no município do que no estado e no governo federal. O Ivaí bateu na veia. Já repararam que todos os problemas que nós citamos aqui, todos estavam diretamente correlacionados a algum problema no governo federal, algum problema no governo do estado, dentro dos municípios. Ou seja, é impossível você manter um Brasil onde 70% do dinheiro esteja no governo federal, 20% nos estados e 10% no município, mas 70% dos problemas estejam no município. É completamente irracional. E pior, é um retrabalho e um dinheiro que você joga fora, porque hoje com o sistema eletrônico mudou, mas a estrutura é basicamente a mesma.
Você vai pagar seu imposto, tem que ter a Receita Federal aqui. Receita Federal não fica em Brasília. Tem Receita Federal, tem um prédio da Receita Federal em Belo Horizonte, tem Juiz de Fora, tem um tanto de lugar. Você tem que ter funcionário nos municípios para poder fazer a Receita funcionar. Aí você pega esse dinheiro, manda para o governo federal, que precisa ter a administração, o Ministério de Planejamento, para poder pegar esse dinheiro e distribuir entre as secretarias. Cada um tem um fundo, cada um tem seus funcionários para cumprir. Para cada um desses fundos tem o Tribunal de Contas, tem o próprio Congresso Nacional, tem o Ministério Público Federal para poder fiscalizar esse dinheiro. Pegou esse dinheiro, distribuiu entre os ministérios, vai mandar para os governos. Chegou no governo, a maioria das vezes entra no Caixa Único. Entra no Caixa Único, você precisa ter de novo algumas secretarias para poder administrar. Aí esse dinheiro é separado entre as outras secretarias que vão administrar esse dinheiro com mais aquele aparato de Tribunal de Contas do Estado. Exatamente. Acabou o dinheiro. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o dinheiro de subir para poder descer de novo, perde-se. Isso, gente, isso é em números. Isso é comprovado, né? Isso é comprovado. A Inglaterra, no governo Margaret Thatcher, eles fizeram essa análise e descobriram exatamente a mesma coisa, com a diferença que o caso do Brasil é mais grave. Eles descobriram que 60% do dinheiro que saía dos contribuintes, até voltar a eles, 60% tinha sido gastado com funcionários administrando o trânsito de recursos. No Brasil, isso está em 65%. Tá? E nós estamos falando de 30 anos depois. Nós gastamos dinheiro só de gente para poder ficar vigiando o dinheiro e depois entregar para o outro. Não faz sentido. E eu queria só voltar um pouquinho na questão da dívida do Estado com os municípios, que a gente teve, os prefeitos estão reclamando, a gente tem principalmente na saúde. Eu queria que vocês falassem da questão da saúde, porque a gente tem a questão de hospitais, hospitais filantrópicos que estão passando dificuldade. Quer dizer, o município acaba tendo que pagar, porque a justiça obriga a pagar remédio, obriga a internar. Fica aquela situação. Eu queria que vocês comentassem nas cidades de vocês como é que está isso. Nós temos leis que não estão sendo cumpridas, não só na saúde. Você tem a União e o Estado que tem que passar um repasse constitucional, não repassa. Tem que passar para a educação, também não repassa, pelo menos em tempo hábil. Você tem uma legislação agora que toda criança de 0 a 6 anos tem que estar na escola. Pararam os investimentos de construção de escolas de educação infantil. Ou seja, nem toda criança... Que é a obrigação do município. Que é a obrigação do município, mas não tem escola, não tem vaga. Aí faz sorteio. Então, hoje nós temos muitas leis, mas as leis não estão sendo cumpridas. Por quê? Porque os municípios não têm recursos, seja porque não tem arrecadação própria, seja porque o Estado não repassa integralmente os valores, seja pela concentração dos recursos que está na União e até o recurso chegar lá, né, não chega em tempo hábil para que o município tenha essa autonomia para fazer a sua gestão. Quantos governadores municipal deixaram de investir o percentual exigido da Constituição com a saúde? A ponto do Tribunal de Contas ter que fazer, né, em vez de um TAG, que era um termo de ajustamento de gestão, né, recente, né, teve que fazer o TAG para tirar os governadores. Agora, eles estão querendo aprovar lá no Congresso, devido à queda de receita, né, a questão da responsabilidade fiscal. Né? Eu acho que tudo tem que ser ajustado, mas não pode afrouxar, porque realmente nós não podemos viver esse sistema. Fizeram um TAG para os ex-governadores, mas não fizeram para muitos prefeitos que foram punidos por não ter cumprido o mínimo exigido, às vezes, com a educação e com a saúde. E tem um problema que está sendo agora discutido, que é um tema que tem que ser debatido, inclusive, aqui na Assembleia, que é os prefeitos, prefeitas, talvez para tentar resolver o problema, acham que privatizar a saúde é o melhor remédio. Não é. Às vezes o problema da privatização da saúde fica mais caro do que a gestão pelo poder público municipal, que é um tema que a gente tem que debater. Só maneira de sair fora do percentual ser gasto. Na verdade, sai fora, inclusive, da cobrança pública, né? Porque quando você, por exemplo, terceiriza uma UPA, né? Para quem que o cidadão vai cobrar? Não, lá está terceirizado, não tem quem é o responsável pela cobrança, né? Mas a população está sofrendo com a política de privatização. Estão falando agora até em privatizar as farmácias distritais. Em Contagem tem um modelo de farmácia distrital. 16 farmácias
A população morre de medo dessas farmácias serem dizimadas, eliminadas, extintas e entregar, como em vários municípios já existem, a distribuição de medicamento pelas farmácias comerciais. O que vai acontecer? A população vai ficar sem remédio. E qual empresário também vai querer investir sem ter uma contrapartida muito boa, né, de um retorno garantido de um sistema como esse? Olha, o sistema de saúde privado, o principal que eu conheço é o sistema americano. E ele, comprovadamente, é o que menos funciona no mundo. É onde mais se gasta para menos se viver. Tá? Para você ter uma ideia, na Europa gasta-se metade do sistema americano. Um cidadão europeu paga para o Estado menos do que um cidadão americano paga para um hospital para poder viver 10 anos a mais do que nos Estados Unidos. O sistema de privatização no qual a gente está se espelhando hoje, com o sistema americano, é um sistema falido e em rediscussão pelos próprios americanos. Tanto que teve aquela discussão dos Obamacare, que é toda aquela situação. Então, quando a gente vai discutir gestão, todos esses problemas, o grande problema do Brasil e aí eu vou trazer isso até para dentro do parlamento, o grande problema do Brasil é que tem tanta gente despreparada, fazendo tanta lei demagógica, com o único intuito de parecer bonitinho no discurso, que acabam destruindo uma economia. Vou dar um exemplo claro aqui, Lei Candir. A Lei Candir faz de Minas Gerais um estado pobre que deveria ser extremamente rico. Nós temos de déficit da Lei Candir 1 ano de arrecadação desse governo, 81 bilhões. Nós poderíamos pagar, se a gente só recebesse do governo federal todo o dinheiro de ICMS que nós não podemos cobrar do nosso maior bem, que é o minério, tá? Se a gente só pegasse do governo federal de volta o que ele exportou de minério, tirando do nosso imposto, porque o imposto dele, do governo federal, continua sendo cobrado, mas ICMS tem que sair 0, tá? Aí eles tiraram o ICMS do minério, 81 bilhões de reais. Minas não estaria endividada, Minas não estaria com problema de atraso de salário, isso por causa de uma lei. E aí, outro dia estava tendo problema dos caminhoneiros na estrada. Qual que era a proposta do governo federal? Vamos tirar o ICMS da gasolina. Uai, peraí. Cheio de imposto federal, cheio de arrecadação, eles com 70% de dinheiro. De novo, demagogia, sem entender achar que na hora de remover imposto, eles tiram todos os impostos dos estados, tiram todos os impostos dos municípios e não percebem que no final a conta acaba caindo lá em cima de novo. E hoje a gente acabou de discutir 3 grandes exemplos de 3 grandes blocos onde a conta acaba no governo federal. Pode completar, deputado. Eu acho que tudo isso é importante, nós estamos discutindo, mas estamos deixando de discutir 2 temas importantes aqui, que é a questão dos lixões e a questão da mobilidade. Eu acho que é o seguinte, nós estamos aqui com empresas, nós estamos virando o ABC de São Paulo antigamente. As empresas não querem vir para aqui porque não tem a segurança de ter uma rodovia, de ter tempo de chegar a mercadoria e de sair. Por exemplo, o Rodoanel parou aí, era para privatizar, ia facilitar o acesso para o aeroporto, para chegar lá em Caeté, né? Nós temos a Asa Sul, que liga da Fiat até o Jardim Canadá, e tem outro Jardim Canadá até sair Caeté. Então, nós estamos aqui, é uma necessidade de uma discussão desse investimento, porque senão nós não vamos conseguir atrair o empresariado para cá. Coloca a volta do trem aí, né, vai? Não, porque claro, só o Rodoanel não, tem que ter o isso trem é fundamental, também, né? isso é fundamental. Isso é um Os negócio trilhos, barato aqui. coloca o trem nos Marília, trilhos. tem que colocar o trem nos trilhos, que é uma coisa barata e nós não podemos permitir. Com E toda a resolve o problema de importância, mobilidade. com toda a importância do transporte de carga, mas pode ser, como já foi feito em outros estados, uma compatibilização para que tenha o de carga e o transporte passageiro. Tá legal. Eu só queria complementar na fala do deputado Irã que o programa também tem a intenção da gente falar dos destaques dessa 18ª legislatura. E um dos destaques foi o trabalho intenso dos deputados para tentar arrecadar essas perdas que
que tiveram com a Lei Candir e o acerto de contas entre o Estado e a União para que o Estado conseguisse reaver dinheiros perdidos em outras épocas. E falando também em destaque da 18ª legislatura, já que a gente está com a presidente da Comissão Extraordinária das Mulheres, eu queria que a gente falasse um pouquinho do trabalho da comissão. Recentemente vocês visitaram também abrigos infantis, principalmente sobre aquela questão de separação das mães e dos bebês, as mães em estado de vulnerabilidade, mulheres que estavam dependendo de drogas para viver, e essas mulheres tinham os bebês retirados, e a Comissão Extraordinária das Mulheres fez um intenso trabalho para tentar juntar essas mães e esses bebês. E como que foi isso? Pois é, nós tivemos uma vitória nessa luta, porque deputado Ivaí, deputado Irã, vocês acompanharam intensamente esse debate. Nós tínhamos uma situação aqui em Minas que os direitos da mulher, da mãe e da criança estavam sendo violados. A criança nascia na maternidade, em situação de vulnerabilidade aquela mãe, e em função de uma normativa do Tribunal de Justiça, aquela criança era retirada da mãe e muitas das vezes estava sendo adotada esses meninos que eram retirados das mães. Então a Comissão de Mulheres atuou, nós intermediamos uma reunião com o Tribunal de Justiça e a gente conseguiu revogar a normativa, voltando à situação anterior, onde se procurava o Conselho Tutelar e ele acionava toda a rede protetiva no sentido de amparar a criança e as mães aqui em Belo Horizonte. E agora, recentemente, nós fizemos uma visita nos abrigos. Realmente, as políticas sociais aqui em BH, elas estão bem mais avançadas, viu, Vai? Impressionante nos abrigos, como as crianças estão sendo tratadas, as mães, né, que vão visitar os seus filhos, e eles atuam na perspectiva de que o filho volte para os braços das mães em outra situação, né? Então é uma vitória da comissão. Eu já aproveito e peço o apoio dos deputados aqui, que participam sempre dos nossos debates. A nossa comissão hoje Mulheres, ela é extraordinária. E nós temos o compromisso da mesa de diretora de, ainda nessa legislatura, transformar a comissão extraordinária em comissão permanente, para que essa ação que a gente tem tido nessa legislatura de defender os direitos das mulheres contra as violências que todas nós sofremos, essa comissão ela tem uma justificativa na sua existência. Está apoiado, tá vendo? Se depender dos dois? Depende da bancada do PMDB. A nossa bancada já é... Ela é sensível. Já é muito sensível, porque nós temos a Celise Laviola, que é uma excelente deputada. Que tem apoio do presidente da Ucleve, né, que deu toda a cobertura na criação da comissão. Inclusive, vamos concretizar, né, gente? Vamos concretizar agora, hein? Temos que fazer, eu acho que é um trabalho... Eu sou filho de mulher política, guerreira, foi a primeira mulher prefeita da região metropolitana. Eu sei o que é a importância das mulheres na política, porque... Hoje a gente discute 30%, né? Naquela época, quando minha mãe entrou, era 0%. Então, tem sempre que ampliar. E na minha casa eu tenho um dos melhores exemplos sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que sempre dar apoio. Aliás, apoio não. Isso tem que ser uma obrigação. É errado imaginar que um país onde 52% da população seja mulher, que a gente tenha menos de 10% de mulheres dentro da casa. É muito pouco. A gente já está caminhando, mas a gente não pode falar também em desenvolvimento regional sem falar em educação, né? A gente quer trazer aqui para vocês discutirem que nessa 18ª legislatura foram intensos os trabalhos dos parlamentares em relação à educação. Os professores tiveram portas abertas aqui na Assembleia para várias discussões, para vários caminhos. A gente quer mostrar agora, falar um pouquinho da PEC da educação, que recentemente os professores estiveram, que foram recebidos pelo presidente da Ucleve, que garantiu que a PEC, que garante o pagamento do piso salarial para os professores, seja aprovada também nessa legislatura. Vamos ver o VT. Uma comissão de professores foi recebida no Salão Nobre pelo presidente e pelo primeiro secretário da Casa. Eles cobraram a aprovação da proposta de emenda à Constituição que torna obrigatório, na Carta Magna do Estado, o pagamento do piso salarial para as carreiras da educação. O Sindiúti condiciona a normalização do calendário de aulas nas escolas estaduais à aprovação da PEC. Nós estamos ainda em estado de greve. Nós não estamos realizando a reposição dos dias que foram paralisados, para entender que ainda não acabou a nossa campanha, né? Depende
da aprovação dessa emenda constitucional. E acreditamos que ainda esse semestre, antes do recesso, nós consigamos aprovar, né, a PEC do piso. A PEC do piso salarial já está pronta para ser apreciada no plenário, mas antes é preciso que os deputados votem 12 vetos do governador a projetos aprovados pelo Legislativo. Essas matérias estão trancando a pauta de votação. Os deputados garantiram que não haverá recesso parlamentar sem que a PEC seja aprovada. Demos a eles duas garantias. A primeira é de que assim que os vetos forem votados, a primeira matéria a ser colocada em pauta é exatamente esta PEC do piso. Segundo, que nós não colocaremos a LDO, Lei de Direitos Orçamentários, para votação, enquanto não se votar a PEC. Significa que não haveria recesso antes da votação da PEC da educação. E eu quero só perguntar aqui, passar a palavra, porque a gente não pode falar de desenvolvimento das regiões, das cidades de vocês, sem a gente falar de educação e da importância também dos professores nesse processo todo. Nós tivemos avanços, que foi esse compromisso de Minas Gerais pagar o piso, como tivemos avanços também na questão dos concursos públicos que foram realizados. Então, hoje é possível em Minas Gerais a gente discutir de fato carreira, né? Porque nós temos um grande número de trabalhadores que fizeram concursos públicos e estão sendo convocados pelo governo do estado. Mas em função agora das dificuldades, o governo tem tido problemas em honrar esses compromissos. Nós estamos com o problema do parcelamento dos salários, a bancada, né? Aqui na Assembleia, as bancadas têm feito apelo no sentido de que o governo priorize estar em dia com os salários dos trabalhadores, não apenas a educação, mas todo o funcionalismo, mas a gente compreende um pouco das dificuldades. Mas eu concordo, né? Educação, ela é uma prioridade, porque através da educação é que a gente garante oportunidades e enfrenta o problema da desigualdade social. Deputado Ivaí? Eu não tenho dúvida disso, né? Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que o governo tem que fazer todo o esforço necessário, e aí eu acho que entra na questão do aumento da receita, da busca de investimento, que todos nós sabemos. Dos países de primeiro mundo, que até bem pouco tempo não eram de primeiro mundo, na Segunda Guerra Mundial, quando passaram a investir na educação, hoje se tornaram grandes potências, né? E não tem como você falar em educação se você não tiver uma boa remuneração, né? Você não qualificar e pagar bem o professorado para você ter realmente uma educação de qualidade, com os investimentos necessários. Mas eu acho que passa aí por é aquilo que eu falei, o governo federal tem que abrir mão de alguma coisa para chegar ao município mais fortalecido. Ok. Deputado Irã, para a gente encerrar. Eu acho que, quando eu vejo, eu só estava vendo a gente fazer essa discussão e eu estou vendo o tanto que a gente cresceu em pouco tempo. Estamos longe do ideal, tanto. Mas há menos de 15 anos discutia-se ainda um problema grave de analfabetismo. Hoje nós estamos discutindo crianças de 0 a 6 dentro das escolas. Nós temos uma das melhores taxas de entrega de segundo grau dos últimos 50 anos e é a melhor da América Latina. Então, o Brasil, ele evoluiu muito e evoluiu muito na educação, muito no sentido de melhor remuneração, porque se você não tiver uma boa remuneração, ninguém vai querer entrar nesse mercado de trabalho, né? Para que você vai ser um professor se você pode ser alguma outra coisa ganhando mais? Vem a nível de estrutura, porque você tem que estar... Uma criança precisa de uma estrutura apropriada para poder se desenvolver. Eu sou filho de um ex-deputado que, quando ele foi eleito a primeira vez, ele era semi-analfabeto. Ele tinha até o 4º ano do primeiro grau só, porque não existia escola de ensino médio ou fundamental acima do 4º dentro da região de Venda Nova. E de lá para cá, hoje, só na região de Venda Nova, são mais de 40 escolas de ensino médio estaduais. Ou se você pega, não existia centro de ensino supletivo. O que eu acho interessante,
ele teve que fazer uma lei para poder criar o centro de ensino supletivo, o primeiro centro de ensino supletivo em Minas, para poder se alfabetizar, para poder continuar. A política, ela vai evoluindo, e sim, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente enxerga que a gente está longe do ideal. E é por isso que eu vejo hoje que essas políticas estão funcionando. Quanto mais a gente tem discussões sobre o que é o ideal da política, e não sobre aquela troca antiga, sobre coronelismo, sobre o sistema completamente fisiológico que a gente tinha há 30 anos atrás, né? Mais isso significa que funcionou, mais significa que a gente está no caminho certo. E é bom ver que as nossas discussões estão crescendo, porque a educação está crescendo também. Ok, gente, muito obrigada então pela participação de vocês. Deputada Marília, muito obrigada, deputado Irã, deputado Ivaí, por terem compartilhado a experiência de vocês com a gente aqui. A você de casa, muito obrigada pela companhia, até o próximo programa.